Lula prometeu cervejinha e picanha para o brasileiro. Mas não só a picanha ainda não veio, como até a cerveja ficou mais cara. Pois é, meu amigo, faz o L aí. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mais uma paixão do brasileiro se tornou vítima da piora econômica que o país vem experimentando desde a eleição do larápio de 9 dedos. Dessa vez, a vítima foi a amada cervejinha. O preço da bebida subiu de forma considerável esse ano em vários estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Bahia. No caso mineiro, o aumento no preço da cerveja chegou a 13% em algumas marcas. De forma geral, a cerveja ficou 1,5% mais cara, na média, no varejo nacional. Isso apenas no mês de janeiro deste ano. O aumento expressivo no preço da bebida, tão apreciada pelos brasileiros, se deve, por um lado, ao fenômeno da inflação, que tem avançado esse ano, causando certa apreensão em todos os setores econômicos. Já é um consenso no mercado financeiro, inclusive, que a inflação em 2023 será consideravelmente mais alta do que no ano passado. Porém, o grande vilão no caso do preço da cerveja é mesmo o aumento na carga tributária desses produtos. O aumento na base de cálculo das alíquotas do ICMS, que é um tributo estadual, são os principais causadores da escalada do preço da cerveja nas últimas semanas. Com isso, a cerveja se torna mais um dos itens que são apreciados tanto por ricos quanto por pobres e que ficaram bem mais caros no governo Lula, junto com a gasolina, por exemplo. Porém, é bem provável que você se lembre que o ladrão de 9 dedos havia prometido algo relacionado a essa bebida em sua campanha eleitoral no ano passado. O Molusco afirmou querer voltar a ser presidente porque o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Essa é, portanto, mais uma promessa de campanha do Lula que vai por água abaixo. E muitas outras virão pela frente, pode ter certeza disso. O tão sonhado churrasco regado a cerveja e picanha vai se tornando um sonho mais distante para o brasileiro comum. E mesmo trocar a carne por ovos já não representa uma economia tão grande assim para os brasileiros. Em alguns estados, como o Maranhão, a cartela de ovos já superou os R$30. É difícil imaginar como esse tipo de situação pode combinar com as promessas de campanhas feitas pelo Lula, que afirmavam com frequência que seu governo tiraria o Brasil do mapa da fome. Acontece que nem mesmo o salário do brasileiro escapou de uma maior mordida do Estado nesse governo Lula 3.0. Afinal de contas, a promessa de revisão da tabela do imposto de renda também continua sendo apenas isso, uma promessa vazia. As mentiras políticas do Lula servem para nos lembrar de sua falta de caráter e de sua desonestidade. O fato, porém, é que todos os políticos amam fazer promessas vazias e que na prática são impossíveis de cumprir. Na verdade, a democracia tem exatamente essa característica. Quanto maior a capacidade do político mentir em sua campanha, exagerando suas promessas, maior a chance de vitória nas eleições. Não se trata de uma disputa entre projetos políticos que visem construir uma sólida base econômica sustentável ao longo de décadas. Não, nada disso. Trata-se de um campeonato de enganações. Quem conseguir mentir mais e melhor leva o prêmio. E pior de tudo é que os políticos sabem que não poderão cumprir suas promessas, mas quem liga para isso, não é mesmo? Os defensores do Estado dirão que o problema não está nas promessas de campanha, mas sim no fato de que os cidadãos não cobram dos seus políticos a realização das promessas. O que falta, portanto, é uma maior fiscalização por parte da população no que se refere ao cumprimento do que foi prometido no período eleitoral. Isso é uma grande balela, naturalmente. Em primeiro lugar, esse tipo de pensamento tira a responsabilidade dos culpados, os políticos, e a coloca nas vítimas, todos nós. Em segundo lugar, ainda que os políticos tivessem mesmo interesse em cumprir o que prometem, algumas promessas são tão absurdas que nem toda boa vontade do mundo poderia realizá-las. E em terceiro lugar, estamos falando do governo Lula. Quem ainda acredita que o larápio é honesto e bem-intencionado? Pense, por exemplo, que a candidatura do Lula foi apoiada por pessoas que afirmavam que o novo governo petista seria mais democrático, preocupado com o meio ambiente e com os mais pobres. Porém, em menos de 3 meses de governo, já vimos que tudo isso não passou de ilusão. Lula, o, entre aspas, defensor da democracia, não subscreveu o documento da ONU que repudiava o governo do ditador Daniel Ortega, seu amiguinho íntimo. O Molusco, que diziam ter um compromisso ambiental, não se preocupou em reduzir as queimadas na Amazônia, que já bateram recorde em seu governo. E agora vemos os preços de toda sorte de itens básicos para os brasileiros mais pobres
serem duramente impactados pelo aumento de impostos. Inclusive, a cervejinha, sua promessa de campanha. Mas esse tipo de coisa não surpreende a nós libertários. Nós sabemos que não são promessas de campanha que resolverão o problema econômico do Brasil, porque nenhum governo é capaz de reduzir o preço do que quer que seja por meio de canetadas de políticos. Isso, via de regra, só aprofunda a crise econômica. É o que acontece, por exemplo, quando o governo inventa de tabelar preços de determinados itens na economia. A tendência natural é que, em pouco tempo, esse item desapareça das prateleiras dos supermercados. Esse fenômeno, por sinal, é muito conhecido dos brasileiros e também de argentinos, venezuelanos, que são constantemente penalizados com esse tipo de medida estúpida. Nenhum tipo de intervenção econômica, subsídio para determinado setor ou regulamentação é capaz de melhorar o cenário econômico de um país. E geralmente o que se consegue é o exato oposto. Só existe uma forma do Estado reduzir o preço dos produtos por meio de alguma ação sua: reduzir os impostos. Os tributos representam uma parte considerável de todos os preços praticados na economia. Não importa qual seja o produto adquirido, o brasileiro sempre pagará parte da extorsão estatal. Em alguns casos, inclusive, a carga tributária sobre os produtos é escandalosa, mais absurda que nos demais produtos. Apenas para ficar no mundo das bebidas alcoólicas, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária equivale a mais de 60% do preço final do chopp, 76% do preço da caipirinha e inacreditáveis 82% do preço da cachaça. Como libertários, defendemos que impostos são sempre um roubo, uma extorsão promovida pelo Estado contra pessoas pacíficas. Em nenhuma circunstância, a cobrança de impostos pode ser aceitável ou justificável. Porém, para além do aspecto ético da questão, é importante frisar que, mesmo do ponto de vista econômico, os impostos prejudicam a sociedade. Tributos servem para tirar recursos do setor produtivo para financiar o Estado, o setor improdutivo. E dessa forma, recursos escassos são direcionados para uma entidade que só existe para parasitar e destruir riqueza. Se algum governo realmente desejasse melhorar a vida das pessoas, a melhor iniciativa a se tomar seria reduzir ou eliminar totalmente os impostos. A propósito, foi exatamente isso que vimos acontecer no governo Bolsonaro, especialmente no ano passado. Foram os cortes de impostos realizados em diversos produtos, como combustíveis e vários itens importados, que levaram, inclusive, a termos meses com deflação, ou seja, redução de preços na linguagem estatal. E não apenas os brasileiros saíram ganhando com essa história, podendo comprar mais itens com a mesma quantidade de dinheiro que antes. O próprio governo federal conseguiu fechar as contas no azul pela primeira vez em 9 anos. Porém, como os brasileiros preferiram trocar o Paulo Guedes pelo Fernando Haddad, a conta já chegou. O tímido movimento de redução dos impostos que vimos no governo passado será rapidamente revertido em favor do aumento estatal desejado por Lula e sua gangue. O resultado disso, é claro, será uma piora da situação econômica, que tende a prejudicar justamente os mais pobres, como sempre acontece. Mas ninguém liga para isso. Lula prometeu mundos e fundos na campanha eleitoral, sabendo que não havia a menor chance de realizar suas promessas. Seu objetivo era retornar ao poder. E uma das ferramentas para alcançar esse objetivo era o uso da mentira. O preço dessa história será pago por todos nós, e infelizmente, o aumento no preço da picanha e da cervejinha é apenas o começo dessa tragédia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!